Então, nessa manhã, a gente vai falar sobre o processo da transformação, sobre o Deus da transformação. E eu queria partilhar com vocês algo, né, sobre como também Deus ele faz isso no tempo. E ontem à noite, então, era tarde da noite quando eu deitei, né? E assim que eu cheguei no meu quarto, meu marido disse: Gabriela dormiu. Eu falei: dormiu. E eu disse: eu ainda não preparei o Mulheres de Fé. E eu estava exausta. E eu falei: Deus, sobre o que você quer falar amanhã? Deus, sobre o que você quer falar amanhã? E nada veio no meu coração. Nós fizemos a oração, né? E eu logo dormi. E não passou meia hora, Gabriela começou a chorar. E eu fui pro quarto dela. E eu falei: bom Deus, o que você quer? Enquanto eu ninava ela, eu falei: Deus, o que você quer falar na oração? O Senhor me deu mais um tempinho para a gente conversar de amanhã, né? Então, o que você quer falar amanhã? E nada veio. E eu fiquei com minha filha naquele momento. E comecei a fazer uma oração por ela ali. E foi assim. E depois, mais um pouquinho, e eu acordei sozinha. Era 2 e pouco da manhã. Gabriela não chorou, mas eu despertei. Eu falei: e aí, Deus, o que você quer falar amanhã? E nada me veio. E eu ficava buscando coisas. Sabe quando você fica tentando, você está procurando coisa na bolsa? Eu ficava procurando, mas eu não sabia o que procurar. É difícil quando você está procurando uma coisa que você não sabe. Porque eu não queria algo que eu quisesse dizer, eu queria algo que ele quisesse. E naquele momento ali, então, eu fiz uma oração e dormi. E depois, logo 4 da manhã, a Gabriela chorou. E eu fui de novo no quarto dela. E eu tava cansadíssima daí, já nessa hora. E eu amamentei ela, e naquele momento eu perguntei: e aí, Deus, mas eu já não conseguia nem raciocinar, nem se ele quisesse falar comigo. E a hora que o despertador tocou, antes do despertador tocar, a Gabriela chorou de novo. E eu não tô falando isso pra você ficar com dó de mim, não. Eu tô falando isso porque até o momento em que meu despertador tocou, a Gabriela chorou às 6, o despertador, ele tocou às 6h30. Até o momento que o meu despertador tocou, eu ainda não sabia qual seria o que Deus tinha para falar com a gente hoje. Mas o que ele me ensinou nesse período, nessa noite, foi que algo como Samuel, quando Deus chama Samuel, Samuel está lá, disponível a Deus. E ele escuta chamar Samuel, Samuel, e ele acha que é o Senhor dele. E ele vai lá e fala: seu servo está aqui, né? Ele vai ali falar com o Senhor e ele fala: olha só, não te chamei, eu não te chamei, mas toda vez que te chamar, você diz: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Por que Deus chamou tantas vezes Samuel antes de dizer alguma coisa? Porque antes de Deus poder nos confiar algo, ele prepara a terra, que é a terra da disponibilidade. E o que ele me ensinou nessa noite foi que talvez o que eu precisava em cada momento era estar disponível ao que Deus tinha ali para mim. Né? Em um momento era ninar minha filha. Deus não faz coisas atropeladas como nós. Naquele momento era niná-la. No outro momento era amamentá-la. No outro momento era fazer uma oração pelo nosso grupo. Para que no tempo que ele tivesse, e hoje foi um momento que de manhã rendeu muito para mim. Parecia que Deus multiplicou o tempo. E talvez ele tenha mesmo multiplicado. Porque esse era o tempo de eu estar inteira para receber aquilo que ele tinha. Porque eu estou compartilhando isso com você para dizer, às vezes a gente está com pressa. E às vezes a gente até fala assim: oh Deus, você está vendo? Eu preciso hoje. Preciso que você faça hoje. Eu preciso que você responda hoje. E Deus, ele está só dizendo: vive
com a disponibilidade inteira, o teu momento. Em todas as vezes, eu perguntei, fala, Senhor, assim como Samuel, fala, o teu servo escuta. E o não receber nenhuma palavra de Deus naquele momento não me paralisava, mas ao contrário, então eu fazia a oração por aquele momento. Por aquele momento. Talvez você pediu muitas transformações para Deus. E você está com pressa de ver a coisa já formada. Formada, mas a palavra transformação, ela está falando trans, através de. E a primeira coisa que ele pede para o nosso coração é disponibilidade. É querer ouvir, a gente começar a treinar o nosso ouvido. E depois a gente poder receber qualquer comando dele. Se eu não estou disponível para cantar para minha filha, porque eu estaria disponível para falar uma palavra de Deus? Porque o cantar para ela é naquele momento a minha missão. É a minha missão inteira estar ali, cantando para ela. Se eu posso viver essa missão de cantar para ela, se é isso que Deus me pede naquele momento, e eu tenho disponibilidade para isso, se eu posso me colocar à disposição, Ele pode me convidar para fazer cada coisa em outro momento. Ontem eu recebi um áudio de uma amiga minha da faculdade e ela disse assim, Fernanda, eu queria te contar algo que eu vivi na minha terapia hoje, que eu lembrei de você, eu queria te contar. Que eu fui uma vez, ela falou, talvez você nem se lembre, porque isso eu vivi muito do lado de dentro. Eu fui uma vez na sua casa e você ia falar à noite no grupo de oração. E eu lembro que de dia a gente foi visitar o colégio que você estudou, depois a gente foi para tal lugar, depois a gente foi fazer unha. E depois, à noite, você foi falar no grupo de oração. E eu lembro que naquele momento eu fiquei pensando assim, gente, ela tá fazendo unha. Ela não tá preparando. Que horas? Ela falou para mim. E eu ficava pensando assim, que horas que ela vai preparar? O que ela vai falar à noite? Que horas que ela vai preparar? E ela falou, e eu fiquei pensando hoje sobre duas coisas. Ela falou sobre você poder viver inteira a cada momento e sobre a graça. Você confiava que Deus ia fazer. E que ele ia dar de graça, que você não precisava passar o dia inteiro ali. E aí eu não estou falando sobre se aplicar menos para as coisas de Deus. Porque eu estou falando para vocês, eu estudei, eu fiquei aqui. Mas Deus multiplicou o tempo porque eu vivi cada pedacinho no tempo dele. Cada pedacinho inteiro. E como é difícil isso. Como é difícil. A Paula me lembrou, e eu falei para ela, obrigada por me lembrar, sobre eu deixar o mais importante como mais importante. E quando eu sentei aqui, eu falei, Deus, eu quero que você coloque uma palavra no meu coração, que as ideias fluam, que você me conte o que é. Porque essa hora da manhã, meu marido até falou, mas por que 7h30 da manhã, Fernanda? Você vai ficar acabada o resto do dia. Eu falei, porque é ele que vai fazer e não eu. Que a gente também saiba depender de Deus. Estar disponível a cada momento é também estar dependente dele para cada passo. E a palavra então começa assim hoje. Algo que eu aprendi recentemente. Eu sabia talvez intuitivamente, mas aprendi recentemente. Deus dá sementes. Deus dá sementes. Se ele é o Deus da transformação, ele dá sementes para nós. Talvez você já está esperando a árvore pronta. O fruto, você já quer o fruto, né? A gente está lá pensando no Mulheres de Fé e Deus ele dá uma semente. É uma live. Mas é uma semente. Talvez você está pensando na transformação que você quer da sua casa, da sua família. Mas presta atenção, Deus te dá sementes. Talvez você já quer o trabalho com sucesso. Você já quer ser reconhecido. Mas Deus dá sementes. Olha para a natureza. Nada nasce grande. Nada nasce grande. Tudo nasce
Semente. Você já viu uma árvore que apareceu? Você já viu um adulto que apareceu do nada? Jesus Cristo veio beber. A gente não pode se esquecer desse princípio. Deus é o Deus da transformação. E é algo que a nossa geração está muitíssimo desacostumada. Por quê? Porque nós inventamos tecnologias em que nós não vemos a transformação. A gente só vê a coisa pronta. E aí presta atenção no engano que a gente vai sendo contado, de que a coisa já tinha que estar pronta. Hoje a gente não tira, hoje você tira foto naquela hora e você pode apagar. Estão me ouvindo? Voltou aqui? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Para mim tá pausando aqui, tá tendo acho que é uma oscilação na internet. Me dê um ok se vocês estão ouvindo, sim. Que Deus sustente essa conexão, se assim for da vontade dele. A gente foi treinado agora a ver as coisas prontas. A ver as coisas, a que tudo esteja já pronto. Eu trabalho muito com adolescentes. E a maior dificuldade do adolescente é o processo. Ele já acha que ele não vai conseguir, porque ele não pensa que ele vai começar pequenininho, ele já tem que estar acima dos pais. Ele não pensa que ele vai ter que batalhar para chegar lá. Ele já tinha que estar lá. Porque a gente está gerando uma geração em que tem que estar tudo pronto. É a geração miojo, é a geração micro-ondas. É a geração em que as coisas, em um passe de mágica, estão prontas. Em que é uma tecnologia. E quando algo demora para processar, a gente acha que deu errado, que não vai sair. Então, hoje nós somos avessos à transformação, porque a gente já quer as coisas prontas. Eu quero as coisas prontas, eu quero cantar uma música e bombar na internet. Eu quero ter uma ideia e já ser grande. Existe uma pesquisa que fala que as pessoas que alcançaram excelências trabalharam pelo menos 10.000 horas naquilo. 10.000 horas. Não é da noite para o dia. Outro dia eu estava num grupo de mentoria e uma pessoa disse assim: eu faço oração para que Deus coloque líderes prontos, né? E a pessoa que estava ministrando ali, ela disse: Deus dá sementes. Deus não vai te dar líderes prontos. Talvez às vezes você pode ficar irritado com alguém, né? Que está no seu grupo do Mulheres de Fé e falar: olha o jeito que essa pessoa fala. Deus dá sementes. Se vem de Deus, ele dá sementes. Você já queria que o trabalho estivesse pronto, que você já fosse reconhecido, que você... E é isso que está podando você e não permitindo de poder frutificar aquilo que Deus está colocando enquanto semente. E hoje eu falei: Deus, e por que você dá semente? Porque eu sou a mulher das perguntas. E aí eu ficava tentando achar uma resposta. Mas por que Deus dá semente? Se ele podia dar a árvore pronta. Deus, ele já podia fazer com que a gente estivesse lá no Mulheres de Fé no Maracanã, não podia? Deus, ele podia já te dar aquela casa que você queria. Deus, ele podia já te colocar aquele relacionamento. Fernando, você não falou que para ele Deus não tem o pequeno e o grande, milagrinho, milagrão? Ele podia fazer isso. Então, por que, Deus, você nos dá sementes? Essa foi minha pergunta hoje de manhã para ele. E a resposta que eu recebi foi uma resposta incrível. Sabe por que Deus dá sementes? Por duas razões maiores. A primeira é que Deus dá sementes para que a gente possa ter um relacionamento. Qual é o maior objetivo de Deus? Se relacionar com a gente. Ter encontro de coração. Tudo aquilo
que não tem, que é pronto, não tem relacionamento. E aí, é o segundo motivo, que é consequência do primeiro. Então, não há pertencimento. Quantas vezes você já trocou de celular? Quantas vezes você já trocou de celular? E não é uma coisa barata. Mas você não tem apego ao teu celular. Você não tem apego. Você já fala, não, aquele é melhor. Você já troca. Presta atenção, porque a gente está criando uma geração sem apego. Porque ela não passou pelo processo junto. Então, ela não se sente pertencente. Eu só sinto que aquilo me pertence se eu dediquei a isso. Se eu me dediquei na construção disso. Então, Deus quer relacionamento, Ele quer parceria. Se tivesse tudo pronto, a gente não ia sentir que a gente construiu com Ele. A gente não ia ter relacionamento e, portanto, a gente não ia se sentir pertencente. A cada dia eu sinto que a minha filha é mais minha, sabia? A cada dia. E tem coisas do meu DNA que estão nela. Não é só a feição dela. Outro dia eu estava dizendo, nossa, a Gabriela começou a mamar e ficar fazendo assim no próprio cabelo dela. Meu pai falou, mas você fazia isso no seu. Pequenas manias que ela já tem, parecidas comigo, que eu não ensinei. Então, tem coisas que estão no DNA dela, mas no processo eu vou podendo ensinar coisas e ela vai podendo responder. E eu vou vendo o quanto que ela vai se tornando mais minha. O processo não é para que Deus está lá para ver se você vai passar por ele. É porque enquanto a gente vai vivendo o processo, nesse relacionamento, hoje eu sinto que eu também sou mais da Gabriela. Onde eu passo, ela vai virando o rostinho, ela já busca a mim. Porque neste processo, nessa relação de cada e todo dia, que parece pequenininho, existe um crescimento gigante de relacionamento. Portanto, uma pertence à outra. Existe uma fala no Pequeno Príncipe que diz assim: o tempo que dedicaste à tua rosa é que fez ela ser única. Se tem algo que a gente não tem aprendido hoje é dedicar tempo às coisas. Porque a gente acha que isso é errado, já tinha que estar pronto. Mas é o tempo que você dedica àquela semente que vai te fazer único, que vai te fazer sentir que é seu e que vai fazer você ter parceria com Deus. Transformação através daquele cultivo é que eu vou podendo ganhar a forma, o jeito de Deus. E aí eu quero falar alguns princípios dessa semente. Então, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que Deus dá sementes. Deus não vai te dar nada pronto. Deus dá semente. E a semente não se parece com a árvore. A semente não se parece com a árvore. Talvez você está aí jogando fora um monte de semente porque você só está esperando a árvore. A semente não se parece com a árvore. Ela é diferente. Ela é pequenininha, ela é enrugada. Talvez você está aí pedindo para Deus paciência e Ele está te dando uma semente de uma situação que você fala, não, isso aqui eu estou pedindo para Deus paciência, está ficando as coisas me irritando mais. A semente não se parece com a árvore. Ela vai precisar ser cultivada para se transformar na árvore. Talvez você está pedindo para Deus um negócio, uma promoção, eu não sei. E Deus ele está te dando desafios. A semente não se parece com a árvore. Mas se ela é cultivada, então se pergunte, para você saber se Deus que te deu essa semente. Se pergunte nessa semente, se eu cultivar isso, em que isso irá se transformar? Se eu cultivar isso, em que isso vai se transformar? Talvez você está jogando fora sementes
que Deus está te dando. E quando a gente recebe uma semente, a primeira coisa do cultivo dela é que ela vai precisar ir para a terra. Deus, ele dá sementes para que você participe da criação, do cultivo disso, para que você sinta que também é seu. Você sabia que que a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem todo o dinheiro. E depois de 20 anos, elas estão no mesmo lugar de onde elas estavam antes. A psicologia explica isso. Sabe por quê? Porque elas não se sentiram donas disso. Elas não construíram, então elas não têm sensação de pertencimento. E aí elas jogam fora. Porque o povo precisou passar pelo deserto antes de ir para a terra da promessa, para que ele pudesse se tornando dono. Você está entendendo isso? Deus, ele te dá sementes para que você possa fazer tão parte desse processo de criação. Para que você possa... Por que ele não fazia assim, ó, tá cego, não tá mais? Não, ele passava lama, ele falava, vai lá, lava. Era um jeito lúdico de Deus mostrar que tem processo e que ele quer que você participe do processo. A segunda coisa é que, para que a semente germine, ela precisa romper a casca. A primeira coisa que a gente faz e que a gente pode estar se perdendo é jogando fora as sementes. A gente quer tudo rápido. Nós estamos na sociedade do engano, que também está nos enganando de que não precisa ter processo. E aí você está jogando fora a semente. A segunda coisa é que, depois que você aceitou que é uma semente, precisa romper a casca. A casca é um invólucro que protege. Nós já falamos muito aqui sobre romper a casca, mas como isso é difícil, eu preciso voltar nesse lugar. Porque esse é o processo da semente. A gente precisa romper a casca. O que é a casca? O que por hora protegeu, mas também impede que germine. Eu preciso romper o meu medo. Eu preciso romper aquilo que me protegia. A arrogância é uma proteção. Mas eu vou precisar romper, senão eu nunca vou poder ser ousado. Talvez o jeito de eu falar mais ríspido. Hoje nós estamos sendo... Olá, vocês estão me ouvindo? Nós falamos que a gente quer a paciência, que a gente quer o processo. Tá aí para a gente treinar. Todas as vezes que travar, você faz uma oração, né? Então a gente precisa romper a casca. Voltando, nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo treinados. Essa é a semente para que a gente não pare nas circunstâncias. Vai existir momentos, intervalos que a gente não vai conseguir fazer. E qual é esse momento? A confiança. O que liga um lugar, um abismo no outro. A gente vai precisar fazer isso. Então, essa é uma coisa importante. A gente vai precisar romper a casca. A casca do nosso ego, a casca do nosso controle, a casca do nosso jeito, coisas que eram para nos proteger, mas que agora elas precisam romper para que algo maior surja. Que o Espírito Santo agora mostre para você quais são as suas cascas. Eu sei bem quais são as minhas. E eu percebo a hora que eu estou funcionando na casca. Na minha defesa. Em coisas que foram construídas para me proteger. Mas que se eu quero que algo maior se manifeste em mim, eu vou precisar romper. A casca de coisas que talvez para fora a gente tenha até vergonha de falar. A casca do egoísmo, a casca da arrogância, a casca do controle, a casca da rigidez, a casca da exigência, a casca das palavras rígidas, a casca daquela coisa mais impulsiva, a casca da mentira, a casca do julgamento. Nós temos muitas cascas e que elas foram criadas para nos proteger.
Fernanda, a mentira foi criada para proteger, sim, do nosso medo de lidar com a realidade, de poder ser inteiro. A arrogância foi feita para me proteger, sim, da minha insegurança. As minhas palavras ríspidas foram feitas para me proteger, sim, do medo que eu tenho de ser atacado o tempo inteiro. Eu não estou aqui para falar para você continuar com isso. Eu estou falando assim, você fez cascas para se proteger. Mas se você quer que Deus flua em você, que você frutifique muito mais, que você cresça e alcance as sementes que Deus te deu, você vai precisar romper tua casca. Você vai, senão, o máximo que você vai conseguir é ficar do tamanho de uma semente. Protegendo aquilo que você tem, mas nunca germinando tudo aquilo que Deus colocou em potência em você. Em potência em você. Vai doer. Toda vez que eu falo, não, eu não quero fazer isso, porque isso é andar para trás. Eu fiz isso a semana passada. Eu falei, não, Deus, isso aqui eu não quero, isso aqui é andar para trás. Olha eu aqui, ó, grandona já. E eu sentei, eu tenho um livro, né, que eu ganhei da minha irmã, que é 20 coisas que eu preciso falar para minha filha. Mas eu sento lá e eu falo, Deus, fala comigo, porque eu sou sua filha aqui. E eu abri e falou sobre humildade. Quando eu tenho o olhar de Deus, nada é grande ou pequeno. Ninguém é melhor ou pior. E eu falei, entendi, Deus. Entendi, Deus. Por que eu tô achando que andar para trás se é você que tá me colocando ali? E se é uma semente, talvez eu precise romper essa casca de achar que eu já sou grande o suficiente para não ir para esse lugar. Romper a casca. A segunda coisa que acontece numa semente é que ela começa a crescer a raiz. Embaixo da terra. Onde ninguém vê. A gente quer crescer e já quer começar a ser vista, a ser reconhecida, a falar, ela mudou, mas olha só fulano, a gente já quer começar a crescer grande para fora, para que os outros vejam. Mas a primeira coisa, depois que rompe a casca, é crescer a raiz. No silêncio, onde ninguém vê. É no seu secreto. Por isso a gente precisa ter os nossos 17 minutos, por isso você precisa ter tempo com Deus, porque você precisa cultivar a tua raiz onde ninguém vê. Os estudos falam que a copa de uma árvore é proporcional à sua raiz. Se você quer ter uma árvore frondosa, você vai precisar se enraizar. Eu vou precisar, para eu ter uma palestra boa, amanhã eu vou dar uma palestra, para eu ter uma palestra boa, eu preciso de pelo menos, eu gasto pelo menos 4 a 5 vezes o tempo de palestra em tempo de estudo e preparo. A mesma coisa num curso. Se eu dou um curso de 30 horas, eu precisei prepará-lo em pelo menos 150 horas. Entende? Eu preciso de tempo, de raiz. A gente já quer sair para fora, é tempo de raiz. Às vezes você está falando, mas não está acontecendo nada. Às vezes você está num tempo de raiz. Num tempo de raiz. Olha para você, olha para você. Tenha paciência com as suas raízes. Talvez você fale, Deus não está fazendo nada. Tem uma raiz linda nascendo aí. E qual é o papel da raiz? Sustentar todo o edifício depois. Qual é o papel da raiz? Extrair da terra Deus. Todos os nutrientes necessários para poder frutificar. Estar na raiz. E a gente rejeita tanto isso, nosso secreto. É porque a gente não conhece qual é a comunhão, o segredo, a beleza de ficar ali recebendo de Deus. Agora tem um monte de gente que acha que para ali. Oi, que gostoso. Aí você fala assim,
Gineta é uma mulher, né, do movimento dos focolares, que ela falava assim, mas eu achava muito mais gostoso ficar ali sozinha ou com Deus, porque eu não precisava ir para o conflito do mundo. Ficava ali, olha que gostoso meus 17 minutos. Depois que você começa a ter a experiência de Deus, você fala, nossa, que delícia, eu quero ficar aqui, na igreja, no Mulheres de Fé. A gente não quer que acabe a live, não é assim? Nós vamos fazer o Encontrando Mulheres de Fé, eu tenho certeza que ninguém vai querer ir embora. Assim como Pedro queria ficar lá na montanha, na raiz. Tempo de raiz. Mas não existe nenhuma planta que nasce a raiz e fica só lá. Sabia? Porque se a nossa raiz está em Deus, é impossível que a gente não comece a crescer para fora. Por quê? Porque a nossa missão, o nosso chamado não é só para nós, é através de nós, transformação, através de ganhar uma nova forma, estar mais semelhante ainda a Ele. E se a gente faz, se Ele fez isso com a gente, se Ele deu sopro de vida para nós, se Ele, nós também faremos isso com os outros. Não espere de Deus nada diferente do que Ele fez com Cristo. Por isso, através de você também. É através de você também. Não existe nenhuma planta que vai ficar só embaixo da terra. Ela vai crescer para fora. Ela vai crescer para fora. E aí ela começa a crescer. E ela começa a ser abrigo no deserto, farol que brilha à noite. Ela começa a se transformar. Até que ela frutifique de tal maneira. Que ela frutifique de tal maneira que ela multiplique. Por isso não existe em Deus algo que não é próspero. Por quê? Porque não há nada de Deus que não traz contribuição, que para nele. Existe o processo, mas é para frutificar. Por isso, comece a olhar para os seus projetos. Nos seus projetos, tem a parte que é para abençoar outras pessoas, que é para frutificar, para que outras pessoas multipliquem, sejam maiores que você. Comece a olhar, você quer que o teu marido mude, mas é para você se sentir gostada, e isso tudo bem, faz parte do nosso processo, mas qual é a parte que você quer que isso multiplique? E que ele possa ser uma pessoa que abençoe outras pessoas, que o seu casamento possa ser uma casa onde você possa formar outras famílias, que os seus filhos possam trazer missão, e o olhar e a presença de Deus para outros colegas. Frutificação. É quando a gente começa a multiplicar aquilo que Deus já germinou em nós, para abençoar e multiplicar outras pessoas. E eu quero terminar com uma história. Existia um lugar, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu já disse, eu estudei isso para uma palestra que eu dei há umas 2 semanas. Existia um lugar na América Central, que era o lugar que se chamava Vale da Morte. O lugar mais seco de todos os lugares, um lugar árido, um deserto, onde nada nascia ali. Vale da Morte. Em 2002, acho que foi 2000 ou 2002, que choveu nesse lugar. Esse lugar não chovia. Choveu nesse lugar. Em 2004, aquele deserto se formou do Vale da Morte um encarpetado de flores. O que as pessoas acharam que estava morto, era dormindo. Existiam sementes ali, porque Deus dá sementes. O semeador saiu a semear. O lugar de Deus é semear. Deus dá sementes. E que talvez você possa achar que está morto. E eu estou dizendo, a natureza disse, não está morto, está dormindo. Está dormindo. Deixa chover. Deixa o Espírito Santo penetrar. Esteja atento ao que ele está colocando ali. E aquilo onde você achou que não ia nascer mais nada. Mas presta atenção. Choveu. Já estava lá, semeado. Tem um monte de coisa que já está aí semeado. Demorou. Mas receba do Espírito Santo a chuva. Esteja no seu quarto de guerra.
2000, depois de 4 anos, 2004, apareceram as flores. Não estava acontecendo nada antes? Estava! As raízes. Se você quer multiplicar, se você quer multiplicar, se você quer florescer, se você sabe que Deus tem algo muito maior do que o que você é hoje, saiba que Deus dá sementes e que talvez elas estejam dormentes em você. Nós precisamos da chuva do Espírito Santo para que comece a germinar. Nós precisamos de aceitar o processo de transformação, porque é só assim que nós vamos viver o relacionamento com Deus. É só assim que a gente vai viver e sentir que isso é nosso. E não vamos jogar fora os frutos, mas nós vamos multiplicar e se alegrar com aquilo que Deus colocou em nós. E nos ajudar e saber que Deus, Ele quis. Deus quis que a gente fosse co-criadores. Co-criadores. Por isso, a gente está aí multiplicando, multiplicando, multiplicando. Se você perdeu alguma parte hoje por conta das interrupções, foi gravado e está no YouTube. Então você pode assistir no YouTube. O pessoal do YouTube que está vendo assim, o que a Fernanda está parando? Né? É porque deu algumas travinhas aqui no Instagram, mas está no YouTube. Então você pode assistir de novo. Assiste de novo, deixa germinar no teu coração. E é isso que a gente vai fazer nessa manhã, terminando agora. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por essa manhã. Obrigada por nos chamar a atenção de tantas sementes que nós estamos jogando fora, ou que nós não estamos reconhecendo. Senhor, obrigada, porque o Senhor está nos chamando a atenção para que a gente possa quebrar a casca. E que talvez, Senhor, nós não estamos conseguindo fazer isso sozinho. Nós precisamos de chuva. A chuva é que vai encharcar essa semente e vai fazer com que não caiba mais dentro dela o que está ali. A chuva, ela infla a semente até que a casca não aguenta mais e rasga. Obrigada por essa sabedoria, Espírito Santo. Tem um monte de gente falando assim, tá bom, Fernanda, mas como é que eu rompo a casca? Eu não queria ter ela, já tem, como é que eu rompo? O Espírito Santo está respondendo para nós agora. Deixa eu te encher de tal maneira que já não vai caber. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, a casca tem que romper. Obrigada, Espírito Santo. Nós te pedimos chuva do Espírito Santo nessa manhã, que nós sejamos cheias de ti, a tal ponto da gente romper a casca e começar a germinar tudo que você tem. E que todas as vezes que a gente olha e fala, não está acontecendo nada, que a gente se lembre de cultivar contigo as raízes. E tudo que se cultiva em ti, Senhor, não é possível não germinar. Senhor, troca os nossos projetos, amplia os nossos sonhos, que nós possamos enxergar os teus sonhos em nós e através de nós, que nós sejamos transformados e que nós sejamos agentes de transformação. Ajuda-nos, Espírito Santo, a reconhecer as sementes. Ajuda-nos a reconhecer as sementes. E encha-nos a tal ponto da gente poder explodir tudo que está dentro de nós. Nós queremos, em nome de Jesus. Nós também queremos colocar aqui todas as intenções de homens e mulheres de fé. E eu quero colocar de maneira especial, pedindo que sementes se rompam, que cascas se rompam, para que o melhor de Deus possa fluir. Tem muitas pessoas que têm me contado histórias aparentemente tristes, e o meu coração se alegra. A minha mente às vezes fica assustada, mas o meu coração se alegra, porque no espírito eu entendo que esse é um tempo de romper cascas. E eu digo, o melhor vai acontecer, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Que você comece a celebrar. Esse é o nosso propósito dessa nossa semana. Que você possa reconhecer as suas sementes. Que você possa começar a cultivá-las. Não é mágico, cultiva junto com ele. Peça estratégia,
Peça que a chuva do Espírito possa ir fluindo e que você vá cultivando de tal maneira, extraindo dele o que você precisa. Lembra? Para 30 horas de curso, 150 de preparo. Que você possa viver isso. Reconheça as sementes e se dedique ao cultivo do que Deus está te colocando. Se dedique ao cultivo. E peça ao Espírito Santo para que isso aconteça. E que nós estejamos em intenção de oração por tudo que vocês colocaram aqui, por Maria Tereza, pelo Luizinho. Amanhã Maria Tereza vai receber respostas importantes, né, do exame dela, né, se conseguiu tirar todo o tumor, se não, se ela vai precisar ou não, qual vai ser os próximos passos. Então que a gente também possa estar unido a ela, né, para que seja uma chuva do Espírito Santo e que muitas transformações em nós possam acontecer através dela. Que a gente possa pedir por tantos pais que estão vivendo essa transformação dos filhos com medo deles jogarem fora tantas sementes, que a gente possa colocar todos esses processos na mão de Deus e que a gente possa pedir por cidades inteiras, por Niterói, que a gente possa pedir por Petrópolis, coisas que vocês colocaram aqui, por pessoas. Nós estejamos unidas em intenção de oração, né? Que a gente possa fazer como a Maria Tereza, que já está escrito aqui, estou celebrando a semente, que a gente celebre tudo aquilo que Deus está colocando em nós. Um beijo grande, uma boa quarta-feira, que você possa estar aí vivendo o melhor de Deus nessa semana para você. Quem não escreveu sobre o amadrinhamento, ele vai acontecer dia 20, né? Dia 20, é esse domingo? Dia 20? Então, você tem até domingo para mandar o seu zap e o seu nome, se você não está no amadrinhamento, para você entrar. E se você já mandou, você está na lista, você vai receber por zap quem é a sua madrinha ou a sua afilhada de fé, tá bom? Mas eu já tenho a afilhada, não tenho a madrinha, você vai receber outra afilhada e vai ter uma madrinha. Deus está multiplicando através de você. Então, escreva lá, não fique sem. Esse domingo já vai acontecer essa multiplicação também desse nosso escudo de oração, de você estar conectado com mais um. Um beijo grande, até quarta-feira, e manda pelo direct, se você quiser, o amadrinhamento.